Olá pessoal, seguindo em frente, vamos trabalhar agora duas exceções ao princípio da responsabilidade penal subjetiva. O que você deve entender por exceção nesse caso? A doutrina entende que estas duas hipóteses aqui em vermelho, actio liberem causa, o caso da embriaguez culposa, e no caso da rixa qualificada, que nós temos uma expressão ainda ultrapassada, medieval, da versar em ré ilícita, ou seja, responsabilidade penal objetiva. O entendimento é esse. Assim, você precisa conhecer as razões que motivam esse entendimento para marcar lá na sua prova, para saber explicar. Vamos trabalhar primeiro o caso da embriaguez culposa. Preste atenção no seguinte: uma pessoa ela pode ficar parcialmente embriagada ou totalmente embriagada. Parcialmente embriagada, você vai compreender aquela pessoa que era capaz de entender também parcialmente o caráter ilícito dos fatos. A pessoa completamente embriagada, ela está numa situação tal que não consegue compreender o caráter ilícito do fato. Então você tem total e parcial. Então vamos lá, agora pensar no seguinte: tem uma pessoa que ela está aqui, ó, antes de ficar embriagada, tá? O momento anterior. E ela tem um copo aqui de bebida alcoólica. Ela vai beber esse copo com intenção de praticar crime ou sem intenção de praticar crime. Se a pessoa já tem intenção de praticar um crime, ou seja, matar alguém, mas ela precisa beber para conseguir fazer isso, você vai chamar isso aqui de copo de coragem. Aquele copo que tem que beber, bebida alcoólica, para conseguir executar o fato, a causa, a situação que ela quer se envolver. Nós vamos chamar esse pó de embriaguez de embriaguez pré-ordenada. Eu bebo para praticar o crime. Esse caso não dá problema. Na embriaguez pré-ordenada você não tem problema. Por que não tem? Porque a pessoa já tinha a intenção de praticar o crime. Ah, mas ela ficou completamente embriagada. Ela, durante a prática do crime, ela não tinha nenhuma noção de nada. Então você tem um momento de analisar a conduta. O momento de analisar a conduta é no momento exato da prática dos atos executórios. Então, ali que você analisa a conduta. No momento que está bebendo, tem conduta? Tem a conduta de beber. Isso não é crime. Então, há um problema aqui em você analisar esses crimes no que toca à conduta, ao princípio da culpabilidade, porque no momento da prática dos atos executórios, ó, aqui uma facada, aqui uma arma aqui dando tiro, tá vendo? No momento dos atos executórios, ó, a paulada, o taco de beisebol, tá vendo? Aqui que você analisa dolo e culpa. Mas, nesse momento, você tem uma pessoa completamente embriagada. Não é possível analisar nesse momento dolo e culpa, porque nesse momento aqui exato a pessoa está fora de si. Mas lá atrás, quando ela bebeu, ela tinha consciência que estava bebendo? Tinha. Então qual foi a conduta? Beber. Só que se nesse caso hipotético que eu estou trabalhando, a pessoa já tinha intenção de matar alguém, de causar lesão corporal, de praticar um crime, você não tem dificuldade em trabalhar com a responsabilidade penal objetiva. Por que é objetiva? Porque nesse momento da ação ou omissão, a pessoa está fora de si. Você não consegue avaliar nesse momento dolo e culpa. Porque precisa ter o quê? A vontade e a consciência. Se nesse momento a pessoa não tem consciência, aqui não dá para analisar. Mas você consegue
analisar a consciência lá no copo de coragem, lá naquele momento atrás. Então, a pessoa que já tinha a intenção de matar alguém, de praticar um crime qualquer, e ela lançou mão do copo de coragem, embriaguez pré-ordenada. Então, nesse caso de responsabilidade penal objetiva, é objetiva por que é objetiva? Porque o dolo e a culpa aqui não dá para analisar. Se na responsabilidade penal subjetiva você trabalha com dolo e culpa e aqui não dá para analisar, você vai punir a pessoa objetivamente. Então você tem que trabalhar com o fato lá atrás, o dolo e culpa analisado aqui no momento do copo da coragem, que não atende o princípio da responsabilidade penal subjetiva, que pede essa análise aqui, no momento da conduta. Mas o que eu quero destacar para vocês, que esse exemplo da embriaguez completa, tá? A pessoa não tem consciência de nada, porque se for parcial, tem consciência, dolo e culpa lá, você trabalha normalmente. A pessoa não está ali totalmente inconsciente, tá ok? Mas nesse caso aqui, o que eu quero frisar? Que apesar de ser uma hipótese de responsabilidade penal objetivo, que doutrinariamente você tem que explicar essa punição aqui, essa imputabilidade, essa responsabilidade penal, à luz de alguma forma de conhecimento que se saiba demonstrar. E isso você vai fazer à luz da responsabilidade penal objetiva, porque nesse momento da conduta a pessoa está completamente embriagada, não tem como avaliar aqui dolo e culpa. Então você avalia lá atrás. Então a pessoa já tinha o dolo aqui de matar. Então você volta no tempo e vai trabalhar com o dolo aqui atrás, dolo de matar. É responsabilidade penal objetiva? É, porque você está analisando dolo e culpa em outro momento que não da conduta, mas dá para explicar isso aqui, dá para aceitar isso. Você consegue aceitar. Se na prática for possível demonstrar o dolo lá atrás, a pessoa queria matar mesmo, você vai fazer a construção e dá para deglutir isso, forçar um pouco a barra até que nós tenhamos algo melhor para fundamentar isso, porque a lei existe. O problema maior vai acontecer na embriaguez culposa. Na embriaguez culposa o problema é maior e a doutrina vai falar, olha, isso aí é caso de responsabilidade penal objetiva, mas não está legal isso. Mas existe a lei, as punições acontecem, as imputabilidades acontecem, mas há a crítica doutrinária que se precisa conhecer para a sua formação e para a prova. Qual é o caso da embriaguez culposa? A pessoa está numa festa e ela bebe, mas não é copo de coragem, ela não quer praticar crime. Aqui é a fumacinha, bebida bastante alcoólica, ó, tá fumegando aqui, o álcool está quase pegando fogo, é bola de fogo. A pessoa está bebendo, mas não quer praticar crime nenhum, está numa festa. Então, ela começa a beber, 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 beber. A partir de um momento, ela já perde a consciência, ela não sabe o que está fazendo. E ela vai lá na frente e comete um crime qualquer. Então, aqui, nesse segundo momento, tem um crime. A pessoa, nesse momento, ela está completamente inconsciente. Então, como eu expliquei, não dá para avaliar dolo e culpa aqui nesse momento. Ó. Dolo e culpa aqui nesse momento, ó, não dá para avaliar. Então, você tem que voltar lá para trás. Então, da mesma forma que na embriaguez pré-ordenada, aqui você vai avaliar dolo e culpa em um outro momento que não da conduta. Quando isso acontece, nós temos a hipótese de responsabilidade penal objetiva. Esse o entendimento doutrinário. Mas aqui é diferente lá da embriaguez pré-ordenada, porque lá já tinha intenção de praticar a conduta. O problema é o quê? É na embriaguez culposa. Você volta lá atrás e tem que analisar essa culpa lá atrás, essa negligência, essa imprudência na pessoa passar dos limites. E isso complica muito. Então, a doutrina vai criticar isso aqui, vai chamar que aqui você tem um caso de versar em ré ilicita injustificável, que não está bom, mas é o que tem e é aplicado, tá ok, pessoal? Na embriaguez pré-ordenada, a doutrina vai falar, olha, isso aí
não está legal, não é responsabilidade penal objetiva, nosso ordenamento jurídico não acata isso, porém, dá para passar, porque é o caso de embriaguez pré-ordenada, mas na culposa a crítica é maior. Em ambos os casos, você tem essa hipótese de responsabilidade penal objetiva. Então, vai cair na sua prova isso, você marca que aqui, no nosso ordenamento jurídico, há um resquício da adversária em ré ilicita na embriaguez e o termo utilizado, o instituto conhecido, é a actio libera in causa. Na causa, a pessoa tinha consciência. Olha a causa aqui, ó. A causa foi a bebida. Passou dos limites lá na hora de beber. Ou o copo de coragem, na embriaguez pré-ordenada. Tá ok, pessoal? Outra situação agora que precisamos anotar é o caso da rixa qualificada. O que é rixa? É todo mundo brigando com todo mundo. Você não consegue separar lado A, lado B, gangue A, gangue B, torcida A, torcida B. É todo mundo contra todo mundo. Artigo 137, parágrafo único. Você vai ter um exemplo desse nos filmes. É difícil você verificar um caso de rixa. É qualificada quando alguém morre, porque as pessoas estão brigando. Aí alguém morre. Por que, que aqui é um caso de responsabilidade penal objetiva? Porque na rixa qualificada alguém morre em razão da conduta de um outro alguém. Então você tem aqui uma pessoa, ela está no meio da rixa e ela pega esse outro sujeito aqui e ela mata esse sujeito, ó, o olhinho aqui, ó, morreu. Só que você tem, ó, milhares de outras pessoas na rixa que nem estão sabendo dessa situação aqui, ó. Todo mundo brigando, todo mundo contra todo mundo. Aqui morreu. Alguém matou, só que os outros vão responder. Essa morte terá efeitos para os demais que estão participando da rixa. Por isso que é um caso de responsabilidade penal objetiva. Você não avalia aqui dolo e culpa das demais pessoas. Tá ok? Então você tem que ter na rixa mais de duas pessoas. E não é dois contra um, tá, pessoal? Dois contra um não é rixa. Rixa é todo mundo contra todo mundo. Tá ok, pessoal? E agora vamos analisar algumas jurisprudências, ler um pouco aí dos julgados para fixar mais o entendimento, arrumar a casa. Artigo 225, parágrafo 3º, o caso da responsabilidade de pessoas jurídicas por crimes ambientais. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. Lembra? O princípio da dupla imputação acabou. As organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam pela descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo inerentes a esta realidade as dificuldades para imputar o fato início a uma pessoa concreta. Condicionar a aplicação do artigo 225, parágrafo 3º da Carta Política a uma concreta imputação também à pessoa física implica indevida restrição da norma constitucional e expressa a intenção do constituinte originário não apenas de ampliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar a impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do bem jurídico ambiental. Em não raras oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato serão diluídas, pulverizadas ou parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de responsabilidade penal individual. Isso aqui é chamado de culpabilidade corporativa, tá ok, pessoal? Essa diluição, essa pulverização. Mas você lembra, não é o caso de se falar em responsabilidade objetiva de pessoa jurídica. Apenas houve uma situação aqui de afastamento da dupla imputação. E aí levou-se a crença, logicamente, de teses veiculadas em teses defensivas, que seria o caso de responsabilidade penal objetiva, mas não é. O dolo e culpa ainda tem que ser demonstrado, tá ok? Outra situação, não há que se falar em responsabilidade penal objetiva,
pois o recorrente não foi denunciado tão somente por ser representante de uma das empresas beneficiadas com esquema fraudulento. Outra situação aqui, é o que traz essa jurisprudência, é o caso de outros crimes que não ambientais. A pessoa física, ela é responsabilizada penalmente. E o que ela alega na defesa? Aqui, ó, o sorriso, ó. Responsabilidade penal objetiva. Ora, foi a pessoa jurídica que sonegou, que praticou os esquemas fraudulentos, lavagem de dinheiro, etc. Não fui eu sou uma pessoa física. Olha lá, personalidade jurídica. Não fui eu. Então, a tese é de que há uma responsabilização penal objetiva da pessoa física. E o que está sendo dito aqui? Que nesses casos não há, porque o Ministério Público ele tem que denunciar respeitando o artigo 41 do CPP, tá? O que diz o artigo 41? Diz sobre os requisitos da petição inicial penal para não ser inepta. Então tem que individualizar a conduta, demonstrar o quê? A responsabilidade penal subjetiva das pessoas físicas, tá ok? E nesses crimes de fraude, esses casos de corrupção, você tem pessoas físicas respondendo, mas não é por causa de que é sócio da empresa. Isso é uma imputação genérica. Ó, sócio da empresa, não é por esse fato. Nós precisamos sempre pensar na responsabilidade penal subjetiva. Então não há que se falar em responsabilidade penal objetiva, nesse caso aqui, por exemplo, pois o recorrente não foi denunciado só porque é representante da empresa, mas, sobretudo, porque contribuiu ativamente com o sucesso da empreitada delitiva, participando de reuniões designadas especialmente para combinar com os demais envolvidos, vencedores de cada uma das licitações, distribuindo-as entre participantes oportunidades em que também pactuavam sobre a forma com que apoiaram uns aos outros, apresentando propostas previamente ajustadas ou deixando de participar dos procedimentos licitatórios, conforme a conveniência e seus propósitos ilícitos. Aqueles crimes o quê? De fraude à licitação. Você não tem crime ambiental, fraude à licitação. Pessoa jurídica não responde, aí tem que ir na pessoa física. Como que você faz isso? Tem que individualizar a conduta, artigo 41, olha lá, do CPP. Como que uma petição inicial penal não é inépita? Tem que individualizar a conduta e, durante a instrução, fazer a prova do dolo e culpa daquela pessoa que está ali no polo passivo. Já falei sobre essa situação aqui da omissão. E aqui é só o texto do Código Penal que trata da relevância da omissão em dois intitulados crimes comissivos por omissão. Exemplo clássico de doutrina para você trabalhar a omissão própria e imprópria é no caso do mar. Você tem um mar aqui, ó, tem ondas, ó, tá no mar. E você tem um surfista aqui, ó, com a prancha. Aqui na areia você tem um guarda-vida. E aqui você tem uma pessoa se afogando, ó. Aqui, ó, pedindo socorro aqui, tá? O surfista, ele não tem o dever legal de agir, como o guarda-vida tem. Então aqui você vai ter omissão própria e aqui se o guarda-vida ele se omitir também, omissão imprópria. São dois casos. Não há aqui hipótese de responsabilidade penal objetiva. Isso que eu quero trazer para vocês. Tem que avaliar a culpabilidade aqui, a culpa, dolo ou culpa desse guarda-vida aqui nessa omissão imprópria, tá ok? Aqui também, logicamente, na omissão de socorro, na sua omissão própria, tem que avaliar também, regra geral do Código Penal. O que, nesse momento, eu quero que você preste atenção é que nós estamos trabalhando o princípio da culpabilidade. Nós, lá na frente do direito penal, vamos trabalhar isso tudo aqui de novo. Mas com relação ao princípio da culpabilidade, guarda que isso cai em prova. É perguntado se na omissão imprópria há uma hipótese ali de versar em relicita responsabilidade penal objetiva. Não há, tá ok? É isso que eu quero que saiba, não há. Tá ok, pessoal? Então, em frente, contravenções penais, já falei. Atribuições do presidente da República, decreto autônomo. Isso aqui eu coloquei apenas a título informativo, em que temos que respeitar o princípio da legalidade, não existe mais decreto-lei, tá ok, pessoal?
Tem países que ainda têm decreto-lei, aqui no Brasil não tem mais. Então nós falamos em Lei das Contravenções Penais, que ela é de 41, foi recepcionada pela CF de 88 como lei ordinária, em respeito ao inciso 39 do artigo 5º, que pede lei para fazer previsão de crimes, de inclusive contravenção. Então não temos mais decreto-lei. Só que eu trouxe essa informação, esse OBS, apenas para registrar que temos os decretos autônomos. O presidente da República, ele legisla através de decreto autônomo. Então não temos decreto-lei, que era esse veículo por meio do qual o presidente ele legislava. Então lembra lá do período Getúlio, que você vai entender bem a amplitude desses decreto-leis. Mas aqui, dentro do nosso momento histórico, à luz da Constituição de 88, não tem mais isso. Você tem decreto autônomo, mas não se preocupa com isso, porque o decreto autônomo, ele só serve o quê? Para o PR, o presidente da República, legislar no que diz respeito ao funcionamento da administração, tanto aqui, ó, organização e funcionamento. Não tem essa amplitude aqui da época Vargas aqui, ó, 41, decreto-lei, não tinha o decreto-lei, não é mais decreto-lei. Mas esse decreto autônomo tem força de lei, é como se fosse lei, é uma lei. Só que é chamado de decreto autônomo, porque tem essa restrição, organização e funcionamento da administração. Isso é interessante, é importante, você saber, mas lá para o curso de Direito Administrativo e Constitucional também. Aqui para o Direito Penal eu só trouxe aí para fomentar mais seu entendimento, tá ok? Então vamos lá. Teoria da actio libera em causa. Já falei sobre isso com vocês. Aqui é o texto do Código Penal. Você pode ler aí na sua casa, artigo 28, parágrafo 1º. Importante é o que eu expliquei. Você pode ler aí tranquilo. E questão de prova. Então vamos fazer o seguinte. Vamos parar por aqui. E na próxima aula vamos resolver algumas questões e finalizaremos essa parte da culpabilidade com um desfecho, uma síntese. Então, até lá, um abraço.